Olá, amigos de Ideal Espírita. Olá, amigo do Centro Espírita André Luiz. É com enorme prazer que a gente se encontra hoje aqui nesse espaço virtual para falarmos de um tema muito pertinente nesse mês tão especial que é o mês de maio, que é o mês das mães. Trata-se da influência da mulher cristã na nossa sociedade. Então, irmãos, para a gente iniciar falando a respeito do nosso tema, eu gostaria de falar que nós vamos iniciar tratando das mulheres espíritas cristãs, justamente porque o espiritismo é uma doutrina a qual traz em seu alicerce o evangelho como padrão de conduta moral. O espírita, ele tem Jesus como seu guia e modelo. É aquilo, é onde, é aquele que nós queremos imitar, que nós precisamos seguir. Todo espírita consciente sabe que precisa seguir as pegadas de Jesus para que a gente possa crescer, evoluir, progredir. Portanto, nós temos no Evangelho, né, um grande roteiro de conduta para que a gente possa ir se elevar e realmente se dizer espírita. Porque, como afirma Kardec, é espírita aquele que realmente, ou que se esforça para vencer as suas más tendências. Portanto, a gente vai iniciar falando da mulher espírita cristã. E para trazer, né, exemplificar essas grandes mulheres que influenciaram aí a nossa sociedade moderna, né, a gente traz aí a atuação das mulheres junto a Kardec, justamente no momento em que ele estava formulando, ele estava no início, né, da sua trajetória, na sua caminhada, né, diante da sua missão. Mas trata-se ali do século XIX, quando o Espiritismo surgiu. Então, a gente vai trazer, destacar aqui a atuação das irmãs Baldin, que muito auxiliaram Kardec. Elas foram, né, a Caroline e a Pelagie, elas foram aquelas que praticamente apresentaram a Kardec o trabalho sério com o Espiritismo. As irmãs também trouxeram e deram a informação de Kardec a respeito da sua missão, a respeito do comprometimento de Kardec na vida espiritual diante do Cristo. Então, foi muito bacana, né, a gente trazer as irmãs Baldin aqui, porque elas foram as precursoras, elas que iniciaram, né, trouxeram Kardec para o estudo sério do Espiritismo, e elas muito contribuíram enquanto médiums, né, médiums da espiritualidade maior, dos espíritos superiores, para a formação da nossa codificação. E além das irmãs Baldin, a gente também quer destacar o trabalho da Ruth Selim Jafé, que é uma outra médium, né? Essa médium, ela já atuava nos círculos, né, do magnetismo, que era também muito estudado por Allan Kardec. Kardec participava dos estudos franceses de magnetismo, então já conhecia a Selim Jafé da época. Então, quando a Selim Jafé se incorporou ali ao trabalho da Sociedade Espírita Parisiense, a Selim já trazia, né, atuação dentro do magnetismo. Só que a Ruth Selim Jafé, ela tem uma característica muito importante. Ela é nada mais, nada menos, foi nada mais, nada menos do que a médium do espírito de verdade. Ela foi a médium do espírito de verdade. Então, todas aquelas instruções extraordinárias do espírito de verdade vieram, né, através, né, sob a atuação do trabalho da Selim Jafé. A gente também vai falar da Irmãs Dufour. Todas elas muito jovens, inclusive a Irmãs Dufour. A Irmã Dufour também foi médium, que auxiliou Kardec aí também na formulação, né? Como médium, ela trouxe as informações elevadas e superiores dos espíritos maiores, mas a irmã, ela tem algumas características legais da gente pontuar. Primeiro que ela foi uma das cofundadoras da Sociedade Espírita de Paris.
foi onde Kardec se reunia, fazia aqueles trabalhos mediúnicos, né? E ela conheceu Kardec no lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Ela estava junto com seu pai e conheceu Kardec. Só que nessa época, em 1857, foi o primeiro lançamento do Livro dos Espíritos, quando ele tinha 501 questões. E a irmã Dufour, que conheceu Kardec no dia do lançamento, ela foi fundamental para auxiliar Kardec quando Kardec ele lançou a obra, o Livro dos Espíritos, mas ela repaginada. Ela tinha ali 1.019 questões. Então, praticamente o dobro das questões foi lançado em 1860, com o auxílio da irmã Dufour, que ele conheceu no lançamento da primeira edição. Então, a gente também não pode deixar de pontuar o trabalho da Amélie Gabrielle Baudet, que foi esposa de Kardec, né? Que teve muita importância, né, no surgimento do espiritismo, na atuação, na divulgação, amparando, auxiliando Kardec, os biógrafos, né, de Kardec e da Amélie, né, falam muito da importância do apoio que ela deu, né, que ela foi fundamental. Ela era uma grande intelectual, ela era professora, ela era autora de livros, ela era professora de letras, ela era professora de artes. Então, ela foi uma grande intelectual aí que auxiliou Kardec. E o ponto alto, né, foi quando Kardec desencarnou e ela assumiu a liderança do movimento espírita na França. E passou por momentos difíceis. Ela defendeu o espiritismo com unhas e dentes aí, quando o espiritismo pós o desencarne de Kardec foi muito atacado. Portanto, essas mulheres, né, e muitas outras, né, que não foram citadas aqui, que estão atuaram de forma anônima, né, auxiliaram muito Kardec na fundação do Espiritismo. Essa doutrina que tanto nos esclarece, essa doutrina que tanto nos consola e nos traz tantas respostas lúcidas e racionais, né? Qual é o objetivo da minha existência, por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual o sentido de tudo que eu vivo. Então, não existe mais lúcido, nem mais racional para explicar o esquema divino para cada um de nós. E o Espiritismo, ele tem essa característica, né? Ele vem nos esclarecer, ele vem nos consolar mediante as dificuldades que são comuns na vida de todos nós, e o Espiritismo vem aí nos dizer o motivo da dor, o porquê desse ou aquele obstáculo ou desafio que a gente esteja vivendo, né? Então, o Espiritismo, ele traz isso para a gente, né? Ele nos consola e nos esclarece, e nos oferta uma fé robusta, uma fé lúcida e racional, né? Que, como afirma Kardec, é capaz de encarar qualquer situação e qualquer momento, aí, qualquer transformação da humanidade em qualquer tempo. E aí a gente vai ampliar, né? A gente vai sair daquela França do século XIX, né? Aquela efervescência e da atuação dessas mulheres extraordinárias que atuaram como médiuns, companheiras, né? E tantas outras aí, como eu disse anteriormente, que não foram citadas, né? A gente vai transferir aqui para o Brasil. Porque quando estava ocorrendo aquela situação toda na França, aquela efervescência, o espiritismo ele atravessou aí os mares e chegou no Brasil, né? É a terceira revelação, né? É o espiritismo redivivo. Kardec, a doutrina espírita, ela nos ilumina muito o entendimento e a compreensão sobre as palavras do Cristo. Muitas situações que ficaram ali obscuras ou ficaram mal interpretadas, vem Kardec e joga a luz. Não Kardec, os espíritos, né, superiores, os espíritos evoluídos, a pleiade do espírito de verdade, joga luz em cima de todas essas questões, né? E fortalece o quê? A nossa fé no cristianismo. A gente começa a entender Jesus, a gente começa a amar Jesus, né? É isso que o Espiritismo faz. Ele faz com que a gente entenda o Mestre, ele faz com que a gente realmente consiga internalizar aquilo que o Mestre falou, né? E, justamente isso, quando essas ideias, né, espíritas chegam no Brasil, eles vão influenciar muitos irmãos. E a gente tem aí muitas pessoas, né, que são influenciadas, muitos homens, mas eu vou destacar uma mulher em particular.
essa mulher se chama Anália Franco, né? Dona Anália Franco, ela era professora, ela era jornalista. Dona Anália Franco era escritora, né? E ao longo dos seus 61 anos aí que ela viveu, né? Nessa encarnação aqui junto a nós, né, aqui na Terra, a Dona Anália foi uma grande trabalhadora. Ela simplesmente fundou 70 escolas, 23 asilos para crianças órfãs, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres. Ela também ela criou uma orquestra feminina e um grupo de teatro feminino, justamente naquela época, porque a irmã Anália Franco ela nasceu em 1853. Então, essas atuações foram ali no século XIX, né? No finzinho do século XIX, onde era tão difícil para a mulher, né? A mulher ela não tinha voz, ela não tinha vez, ela vivia assim, numa sociedade que era um patriarcado, e a Dona Anália era fogo, porque ela não era só uma mulher que lutava pelos direitos das mulheres, né? Ela também atuava junto ao movimento abolicionista. Nos conta, né, os biógrafos da irmã Anália Franco, né? A gente chama de irmã Anália Franco porque ela é bem, né, atuante dentro do nosso movimento. Mas a Anália Franco, ela se comoveu muito com os nasciturnos, os filhos dos escravizados, quando saiu a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, ela libertava somente as crianças nascidas. Só que essas crianças, elas não tinham lugar para ficar, né? Porque elas eram livres, mas ao mesmo tempo elas não tinham como ser criadas. Então elas eram colocadas na roda, que era a roda da Santa Misericórdia, contra os biógrafos. Daí a irmã Anália enlouqueceu, né? Então ela começou aí a atuar realmente como uma benfeitora e já criou a sua primeira escola, com abrigo também para as crianças desamparadas. Então, ela comprou uma briga, né, com aqueles que não queriam, né, a libertação, né, dos escravizados. Ela comprou essa briga com os homens também, que não queriam, né, que uma mulher atuasse de forma tão significativa dentro daquela sociedade, e ela comprou várias brigas. A maior briga que ela comprou foi com o clero, porque ela já tinha as ideias espíritas, ela tinha importado lá do século da França, né, as ideias espíritas, e eles, né, acreditavam que o clero na época acreditavam que essas ideias eram ideias do demônio. Elas não poderiam, né, ser repassadas para os jovens, né, para crianças. Mas aí, Dona Irmã Amália, ela morreu de gripe espanhola, atuando ali muito firme no movimento, de todos os movimentos, né, sociais, né, atuando, divulgando a doutrina espírita. Então, ela é um grande vulto, enquanto mulher, né, da nossa doutrina, que a gente pode aí exaltar, né? E até hoje, né, como espírita, a irmã Anália Franco trabalha em muitas casas espíritas, particularmente na minha. Ela atua, né, de forma muito como uma benfeitora, como uma diretora espiritual na minha casa e diversas outras casas aí por todo o Brasil. A gente pode lembrar da Dona Ivone do Amaral Pereira, que foi uma grande médium, a primeira médium que falou a respeito da vida espiritual. A primeira, porque ela escreveu Memórias de um Suicida, que fala a respeito de uma vida, de cidades espirituais, que fala a respeito de uma vida espiritual muito parecida com a vida que a gente tem aqui encarnados, né? Então, ela escreveu o Memórias de um Suicida antes de Nosso Lar, porque ela foi uma médium extraordinária, ela traz muitos livros, e ela também ela vivenciou muitas questões relacionadas ao machismo, ela vivenciou muitas questões relacionadas à dificuldade financeira, porque ela tinha uma vida muito limitada, de finanças muito limitadas, mas então ela teve uma vida assim, de um testemunho muito bonito, porque de muita humildade, ela se entregou muito aí para a causa espírita e nos deixou muitas obras. E todas as obras que essas mulheres deixaram, seja pelo exemplo, sejam obras escritas, são todas exemplos
de conduta humana, de conduta cristã, de conduta amorosa, que faz a gente pensar, meu Deus, que mulheres extraordinárias, e faz com que a gente sinta vontade, né? Vem aí nos inspirar também a atuar no movimento, lógico, que em menores condições, mas é sempre inspirador, né, ver essas mulheres que venceram os momentos difíceis, as dificuldades, as limitações, para exercer, né, o trabalho cristão, mesmo mediante as dificuldades, mesmo mediante as, a, a própria sociedade, né, que não abraçavam as suas ideias, e elas iam ali firmes, entendeu, com confiança, sabendo que estavam trabalhando para Jesus, né? E a gente também não pode deixar de falar da Dona Ivone, Zilda Gama, tantas médiuns maravilhosas aí dentro do nosso movimento espírita, né? Também são as anônimas, porque a gente não pode trazer todas essas mulheres. Mas eu trouxe uma mulher em específico, né? Que ela também é um grande vulto que a gente admira, né? Através da sua obra, através das coisas que ela disse, que ela não é exatamente espírita. Eu acho que ela transcende essas questões, todas essas questões aí religiosas, que trata-se da Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá é muito interessante quando a gente pensa e conversa sobre ela, justamente porque ela tem umas tiradas, ela tem uns momentos assim tão bacanas, tão extraordinários. Um deles, ela estava sendo entrevistada por um jornalista. Esse jornalista, ele perguntou para ela, Madre Teresa, a senhora, quando desencarnar, quando a senhora morrer, né, a senhora vai para o céu, né? Aí a Madre Teresa falou assim, não. Eu não vou para o céu, não, eu vou para o inferno. Como, Mãe Teresa? A senhora é tão boa, faz tantas coisas boas. A senhora saiu lá da Europa, que tinha uma vida boa, veio morar na Índia, em Calcutá, para cuidar de mulheres leprosas. Depois cuidou de mulheres aidéticas. Tem um trabalho tão bonito. A senhora é uma santa. A senhora vai para o céu. E ela virou assim, meu filho, eu vou ser uma santa dos infernos. Aí ele, mas como uma santa vai entrar no inferno? Eu vou para o inferno, porque eu vou ao encontro da dor. Eu vou consolar os aflitos. Eu vou consolar os sofredores, porque essa mulher extraordinária, ela encontra Deus quando auxilia o outro, quando ampara, quando abraça. Outro momento da Madre Teresa que é muito bonito, muito significativo e muito instrutivo para nós que somos espíritas, né? É um momento em que um dos biógrafos dela conta que era comum na época na Índia, né? Quando existiam pessoas moribundas, pessoas assim perto da morte, elas serem jogadas no lixo. Elas eram jogadas nos lixos. Então, a Madre Teresa saía junto com a equipe dela, né, com as outras mulheres, as enfermeiras que trabalhavam, auxiliavam ela no seu trabalho lá em Calcutá. Aí, ela teve uma vez que ela foi mexendo no lixo, e ela escutou um choro. Quando ela escutou o choro, ela tirou, e encontrou um homem que estava morrendo. Ela tirou ele, limpou ele, abraçou ele. E ele virou para a madre e perguntou, Madre, quem é Deus? Ela virou para ele, olhou dentro dos olhos e falou, nesse momento, o meu Deus é você. Nesse momento, o homem sorriu e morreu em paz. Então, são esses testemunhos e essas vivências que fazem a gente pensar, meu Deus, que mulheres extraordinárias, que espíritos enviados do Cristo que vem trazer tantos exemplos de amorosidade, de bondade, de confiança, de entrega, de entrega, de entrega. A gente também agora vai passar lá para a época do Cristo, na época de Jesus. Jesus foi um grande
revolucionário no trato com as mulheres. Porque, na época, as mulheres eram tratadas como seres inferiores. Mas Jesus as tratava com compaixão e respeito, de forma igualitária, sem fazer distinção. A gente tem o exemplo da mulher hemorroíça, a Verônica. A Verônica era uma mulher que tinha uma doença em que ela sangrava todo o tempo. E para aquela cultura da época, aquela cultura judaica, a mulher que sangrava, ela era uma mulher impura. Ela não poderia ser tocada. Ela não poderia se comunicar com ninguém. Ela precisava viver isolada. E a Verônica, ela tinha essa vida de tristeza e isolamento, porque ela sangrava todo o tempo. Então, pela sociedade judaica da época, ela era tida como uma mulher impura. Então, nos contos evangélios, que quando a Verônica, ela soube que Jesus ia na sua cidade, ia até a sua cidade, ela aguardou ele passar. E Jesus, quando passou, ele estava aí cercado pelos discípulos. E cercado pelos discípulos, a Verônica era uma mulher fraca. Ela era anêmica, porque ela sangrava. Ela se esforçou para tentar encontrar e pedir a Jesus que ela fosse curada. E nesse momento, ela, no desespero, ela caiu no chão, mas porque havia uma multidão em torno de Jesus, mas ela conseguiu cair e tocar no manto de Jesus. Imediatamente, o sangramento passou. Imediatamente, houve um ânimo físico em Verônica e Jesus falou: quem me tocou? Aí os discípulos: quem tocou? Aí olharam para o lado e falaram: essa mulher, pois saiu de mim uma virtude que a curou. E essa mulher, ela foi fiel ao Cristo a ponto de que existem algumas versões de que quando Jesus estava lá, no Monte da Caveira crucificado, ela estava junto de Maria. Ela seguiu Jesus por toda a sua vida, agradecida pela cura. Existe a situação da mulher do poço, que era uma samaritana. Essa mulher samaritana, ela era de uma tribo que era considerada inimiga, inferior, ela era mal vista. Então, os judeus que cercavam os apóstolos, eles mal cumprimentavam os samaritanos. Mas Jesus tem colóquio com a mulher do poço. E os homens, na época, não falavam com as mulheres. Existe também a questão da mulher adúltera, né? Quando quiseram apedrejar uma mulher, e aqueles que tentavam Jesus, os fariseus, chegaram para Jesus e falaram: segundo a lei de Moisés, essa mulher adulterou. Ela é uma adúltera. Ela traiu o seu marido. Portanto, ela será apedrejada, segundo a lei de Moisés. E Jesus falou aquela frase maravilhosa: que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Conta os evangelhos que os primeiros homens soltaram as pedras, os mais velhos. E daí os mais jovens foram os últimos a soltar a pedra. E Jesus chegou. Onde são aqueles que te condenaram, mulher? E ela falou: eu não sei, Senhor. Foram embora. E Jesus falou: então vá, mas não peques mais. Vá e não peques mais. Essa instrução foi dada para a mulher adúltera, mas é dada para todos nós. Cada momento que Jesus, Deus, a espiritualidade, nos perdoa por uma falta, sempre acreditando que nós vamos recomeçar, recalcular a rota sem errar, sem cair no mesmo erro. 3 exemplos também da época do Cristo. 3 mulheres do Evangelho que a gente gostaria de trazer também aqui para a nossa exposição. Trata-se de Maria de Magdala, a Maria Madalena, que é um grande exemplo de transformação moral, que se transformou diante da verdade revelada por Jesus. Quando ela encontrou Jesus, que estava pregando numa praia,
tudo nela se transformou. Ela abandonou a antiga vida, uma vida de luxo, uma vida de riqueza, para seguir Jesus, e assim o fez até o fim da sua vida. Maria Madalena morreu num leprosário, ela pegou lepra num leprosário, e nesse leprosário ela falava com as pessoas a respeito de Jesus, sempre estimulando para que eles não perdessem a fé, não perdessem a confiança. Todos os ensinamentos do Cristo ela repassou. E foi um espírito assim que ele representa a sua transformação moral, porque ela mudou, abandonou a vida antiga para se tornar uma nova mulher, exemplo de transformação moral. A gente também traz aqui o exemplo maravilhoso da Joana de Cusa, que é uma encarnação da nossa querida e amada Joana de Ângeles, aí, mentora, né, espiritual aí do nosso querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco. Então, a Joana de Cusa, né, na época, ela era uma mulher rica, ela era casada com Cusa. Cusa era intendente de Herodes, e ela ajudava Jesus na sua caminhada, ajudava financeiramente aquele movimento, ajudava financeiramente, né, para que eles pudessem aí espalhar a mensagem da Boa Nova. Tem até uma passagem no Boa Nova, em que a Joana fala para Jesus que ela gostaria de se separar do seu marido, porque seu marido era um bruto, não a entendia, era grosso, e Jesus fala, tira essas coisas da cabeça, Joana. Continua aí no teu caminho, faz a tua trajetória. Mas o momento mais significativo da Joana de Cusa foi quando Jesus já estava desencarnado, foi quando seu marido já estava desencarnado, porque ela seguia Jesus, mas as autoridades da época faziam vista grossa porque ela era esposa de um homem importante. Mas assim que seu marido desencarnou, aí ela perdeu essa proteção. E ela foi presa nas catacumbas junto de seu filho e foi levada à fogueira, ela ao lado do seu filho. No momento, o soldado perguntou, mulher, se você renegar Jesus, vocês serão poupados da fogueira. E o seu filho dizia, mamãe, renega, por favor, mamãe, renega esse Jesus. E a Joana falou, cala-te, porque Jesus é o mestre da humanidade. Cala-te. E eles morreram. Morreram queimados. Foi uma mulher, então, que naquele momento de sofrimento, de dor, em que o seu filho a pedia para que ela renegasse o mestre, ela não o fez. Porque ela tinha tanta fé, tanta confiança na palavra do Cristo, que ela sabia que aquele momento seria uma grande lição para o seu filho. Ela foi mãe naquele momento, porque ela trouxe a lição da confiança no futuro. E foi através dessa fé que a Joana de Cusa ficou imortalizada. Se Maria de Magdala foi exemplo de transformação moral, Joana de Cusa é exemplo de fé. E, por fim, trazemos o exemplo maior, que é a mãe das mães, que é a mãe do nosso Mestre Jesus, Maria de Nazaré. Nos conta também os evangelhos que Maria levou Jesus ao templo para ser circuncisado. Ele tinha 8 dias de vida. E era comum entre os judeus fazer a circuncisação. Então, ela chegou com aquele bebezinho que era Jesus e um sacerdote chamado Simeão afirmou, quando pegou aquele bebê, foi-me dito que eu não morreria sem antes ver o Salvador. E agora já posso morrer, pois meus olhos viram a salvação. Então Simeão reconheceu Jesus como o Salvador da humanidade, aquele bebezinho de apenas 8 dias. Ele reconheceu. Conta também o Evangelho de Lucas
que ele depois se virou para Maria e falou: ele veio para a derrocada de muitos. E quanto a ti, mulher, terás o coração trespassados por uma espada. Previu Simeão para Maria, quando ela trazia o seu filho ao templo com apenas 8 dias de idade. E Maria guardou. Passaram-se anos, até um dia que Jesus já estava aí na sua missão de divulgação do Boa Nova, quando João Evangelista chegou à casa de Maria e falou: Maria, prenderam Jesus. E Maria: por que prenderiam? Meu filho nunca fez mal a ninguém. E João falou: prenderam. E foi ela correndo à porta da prisão, perguntou a um dos guardas: Senhor, o meu filho está preso. E o guarda, embrutecido, a empurrou. E ela caiu no chão e bateu a cabeça numa pedra. 3 dias depois, estava Jesus ali no Monte da Caveira. Junto com outras mulheres, Maria chorava a morte do seu filho, lembrando de Simeão: terás o teu coração trespassado por uma espada. Estava ali ao pé da cruz Maria, pensando: que difícil missão foi ser mãe do Messias. Mas entendendo resignada que foi dada essa missão de ser a mãe de um homem tão especial, o modelo e guia da humanidade, o mestre dos mestres, aquele que é o governador espiritual e que veio nos ensinar e trazer a boa notícia, que é a boa nova. E a boa nova diz que somos todos seres imortais, que não morremos, que a vida aqui na Terra é um sopro na vida do Espírito. E a vida do Espírito é a vida imortal. Maria é reconhecida como a mãe das mães. Toda mãe, quando tem o seu filho doente, levanta a sua mente e o seu coração buscando ela, buscando a mãe da humanidade, porque todos os discípulos a chamavam de mãezinha. E nós também nos lembramos dela nos momentos de dor, de aflição, no momento em que levantamos os nossos sentimentos e a nossa inspiração ao alto, dizendo: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E nós terminamos a nossa exposição levantando aí essa homenagem a essas grandes mulheres que influenciaram e influenciam a nossa trajetória e a nossa caminhada. Em especial, a Maria, que é a mãe de toda a humanidade. Obrigada, gente, e fiquem com Deus.